E aí, Jean? Eu só tirei uma conclusão. O Pedrinho, ele foi duro, né? Ele foi claro nas declarações dele. Mas eu acho que aí é uma dualidade em relação ao que ele fala. Ele está sendo verdadeiro nas informações, como ele sempre falou, e ele disse que não vai fazer sacanagem com o torcedor do Vasco. Mas se está com um problema financeiro tão grande, me parece que o caráter de urgência para resolver a questão da SAF deveria ser maior. E acho que isso foi muito pouco abordado, né? Eu senti muita falta de se perguntar a ele do amanhã, né? Eu tinha uma repórter que fez uma pergunta lá: se ganhar domingo do Internacional melhora? Eu fiquei pensando assim: melhora, mas e depois? Ele chegou a citar: a gente vai enfrentar o Mirassol. Quando ele falou que a gente vai enfrentar o Mirassol, eu já me ajeitei ali na cadeira, eu falei assim: nossa, mãe, vai ser brabo jogar com o Mirassol lá, não ganha de ninguém. O Chico lá, o centroavante, faz mais do que os nossos atacantes, tirando o Verrete. Então, eu acho que houve aí uma realidade escarrada. Nós estamos numa situação muito difícil, muito difícil. Uma situação, eu diria, pré-falimentar para tudo, absolutamente para tudo. Estamos aí antecipando o recebível, estamos encurtando negociação, porque não dá para fazer grandes investimentos. Ok, é uma realidade dura, crua, que precisa ser dita, e eu acho que é muito melhor você falar assim do que enganar, porque isso foi falado por ele na questão do Corinthians, por exemplo, e eu concordo. Eu acho que o Corinthians é de uma irresponsabilidade, está aí uma briga danada. Hoje ou amanhã vai ter no Corinthians lá um referendo para tirar o presidente, sabe? O negócio tá brabo lá porque os caras não pagam ninguém, mas ao mesmo tempo, se você tem essa dificuldade financeira, qual é a solução a curto prazo? O que você faz para resolver isso? Por exemplo, a questão do Ryan, não vender o Ryan, isso não foi perguntado. Não vender o Ryan não é uma situação que beira, tudo bem, esportivamente é importante, mas não beira o limiar da dificuldade maior, porque é o único ativo grande que nós temos. Enfim, o que você achou, Jean, da entrevista do Pedrinho? Enfim, eu queria que você opinasse. Você que tem um carinho pelo Pedrinho, você inclusive já conversou com ele, já teve conversas com ele, como todos nós aqui. E o Pedrinho não dá para a gente dizer que ele não conversa ou que ele não é uma pessoa que pare para ouvir. Sérgio Quinde hoje conversou com ele, como eu já conversei alguns meses atrás, mas me parece uma pessoa muito pressionada, extremamente pressionada, em dificuldade para comandar um clube do tamanho do Vasco. Eu não sei se hoje, se ele fosse comentarista da TV Globo, se ele tomaria a mesma posição de um ano e meio atrás, de voltar para ser presidente. Não sei se ele faria isso. Boa noite, Jean. Boa noite, Flávio, boa noite, Sérgio, boa noite toda a audiência que está conosco aqui nesse Avenews. Tava com saudade do News, Flávio. Fazia tempo que eu não Que bom, aparecia meu aqui amigo. pelo News. Que bom, que O News é bom. um, o News é o nosso premium, nosso premier aqui do Atenção Vascaína. Então é sempre bom estar presente no News. Flávio, você num determinado momento pergunta assim: do que você sentiu falta que ele não falou? Eu acho que a pergunta, olha que loucura isso. Em determinado momento eu ouvi, eu acho que foi o Sérgio Quinde que passou isso. 31 veículos credenciados. Foi isso, Sérgio? Foi isso, Sim. né? Sim. E eu acho que a pergunta, pelo menos 70, 80% do torcedor do Vasco, ele queria ouvir o seguinte: presidente Pedrinho, na última vez que o presidente conversou com a imprensa, o presidente falou que tinha algumas NDA assinadas. Depois desse momento, que lá se foram 8 meses, 7 meses, alguma dessa andou, correu, houve mais troca de documentos, não houve mais troca de documentos, alguma daquela já foi descartada. Sabe, aquilo começou a me dar uma angústia, começou a me dar um. Meu Deus do céu, a pergunta não vai vir, a pergunta não vai vir, a pergunta não Ô, vai vir, a Jean, pergunta não vai ô, vir Jean, e é a bom, pergunta não vem. bom lembrar que o Felipe Carregal, que estava do lado dele, deu uma entrevista recentemente e admitiu que havia um investidor mais próximo. Falou isso numa entrevista. Então,
acho que é pertinente o que você está falando. E aqui, ó, pelo amor de Deus, eu não estou criticando nenhum dos 31 profissionais de imprensa que estavam lá. Sim. Porque talvez a pergunta que seria fundamental para mim não era para eles. E tá tudo certo. Tá tudo Sim. certo, sabe? Talvez eu chegue numa coletiva daqui a uns dias, pergunte uma coisa pro treinador, que alguém acha que aquilo ali, na visão da pessoa, não era. Então, isso eu senti muita falta, muita, porque a gente percorreu por tudo e a luz da caverna do dragão ninguém acendeu. A pergunta foi do buraco. A gente tá no buraco. A gente não sai mais do buraco, sabe? Ou se sai, vai precisar ter paciência. Como ele também não deu prazo, né, Flávio? Ele não deu prazo pra gente sair da caverna. Então, resta ao torcedor vascaíno que eles tenham uma assertividade absurda nos próximos nomes que vão chegar, porque até agora o aproveitamento deles foi metade, metade. O que ele falou que são muito mais relevantes os que não deram certo do que deram certo, eu também já trouxe aqui, é a minha opinião. Eu acho que eles ficaram no meio do caminho, né? Só que hoje o Vasco não dá para ficar no meio do caminho. Se a gente já tem uma equipe boa e a gente contratar 4 bons e 4 que não ajudam, nós não temos esse direito. Infelizmente, nós temos que andar na linha do. Sabe, não dá pra gente errar. A gente não tem o direito de errar. Isso para mim é muito, muito claro. E se eu tiver que dar um conselho para eles, os 3 que estavam sentados ali, Flávio, do que ele falou, teve um determinado momento que teve a história do que quem cala consente. E o Pedrinho falou que não concorda com aquilo. Hoje, eles deixaram para tirar dúvida de coisa que eles estavam apanhando há 7 meses. Né? Vários Sim. pontos eles levantaram. Poxa, Sim. Flávio, cada um encara a vida de uma maneira. Flávio, se você fizer uma crítica no meu grupo, no nosso grupo de WhatsApp ali, eu ouvi o áudio, em 10 segundos eu vou dizer, Flávio, eu estou errado, Flávio, obrigado pelo toque, ou Flávio, não é verdade o que você está falando, porque, sabe, eu não sei se eu sou uma pessoa ansiosa, eu não vou ficar apanhando um tempão sem vir trazer. Sabe, cara, comunica, porque o torcedor pega um ranço deles que às vezes nem é dele. Sim. Aí eles assim, a gente não tem tempo para se defender disso. Então faz o seguinte, pega um assessor e passa essa demanda. Ó, isso aqui, nota, grava um vídeo, tem que resolver, cara, porque isso cria um ambiente negativo, Flávio e Sérgio. Cria um ambiente negativo. Só porrada e ambiente negativo. Agora, eu senti falta de entender a NDA, do que vai acontecer. E a segunda que eu também senti falta, que você falou agora, tá, mas se não tem o investidor, não tem proposta, não andou nada. O passo 2, a gente sempre vai ter que contar com a bola entrando para poder angariar um pouco mais de recurso, ou tem alguma outra, um plano B? Tem um B? O B, qual é o plano B que a gente tem? Eu senti falta disso hoje, sabe, Flávio? Basicamente foi isso que eu vi da entrevista. E que foi, Jean, tem muita gente aqui no chat que acha que é fácil estar numa entrevista coletiva com 30 pessoas. O Sérgio, não precisa nem responder no chat, não, Sérgio. Eu queria pontuar uma coisa aqui. Eu sei que o Jean não falou com esse intuito, claro, eu entendo perfeitamente, mas só para responder o pessoal, gente, cada jornalista só tem uma pergunta. Claro que inúmeras perguntas são importantes e, assim, eu não posso ser responsabilizado pelo fato de 30 pessoas não terem feito uma ou outra pergunta. Vamos lá. A minha pergunta. Eu poderia ficar fazendo mais de 30 perguntas se eu pudesse, mas era uma pergunta pra cada. Pô. Se você faz essa pergunta, Pedrinho, a questão da venda da SAF... E eu cobrar que eu não perguntei outra coisa. É isso, entendeu? Cara. Então, enfim, as pessoas precisam ter um pouquinho mais... Enfim, eu tô meio assim, sem querer entrar em discussão, porque a gente vê que tem muito viés, sabe? Tem muito lado. E a gente aqui não tem lado, cara. A gente tem aqui para fazer análise. Porque hoje é uma coisa engraçada. Se você faz uma crítica, você está sendo político. Se você não faz uma crítica, você está apoiando, passando pano. Então
dá pra gente entrar nesse tipo de discussão, sabe? Deixa a galera falar, não tem problema nenhum, zero problema. Flávio, um detalhe, Só tem gente isso. que falou aqui no chat agora, que teve jornalista que fez várias. Cara, eu sou responsável pelo meu trabalho. Foi conversado conosco antes, justamente essa questão de não ficar prolongando, de fazer uma pergunta só. Se outros jornalistas não seguiram a orientação, eu não vou fazer. Parabéns a você. É isso aí. Parabéns. Foi passado a recomendação a todos antes de começar, que era uma. E mais um detalhe, a hora que entrou ao vivo, mais uma vez foi falado para todo mundo, é uma. Exato. Pelo amor de Deus. E teve gente que fez 3 ou 4, é uma. Eu não vou atropelar, eu vou seguir a orientação. E outra coisa, Sérgio, outra coisa. Quando eu falo da pergunta da NDA, você foi o terceiro a perguntar. Exato. Ou seja, tinha um ciclo aí de 10 perguntas que seriam inéditas. Depois começou a repetir uma coisa e a principal não foi. Então, essa é a questão. Não, e que é uma coisa também, Jean. 15º. E que é uma coisa também, desculpe, que no final das contas, quem está no final da entrevista coletiva acaba ficando até sem ter o que perguntar, sabe? Sim. Aí você começa a perguntar, porque você tem o microfone, você tem que perguntar, você pergunta de qualquer coisa. Assim, eu conversei com o Sérgio antes, a gente conversou muito, todos nós conversamos. O Sérgio tinha uma centena de perguntas, a gente se pré-pautou para a entrevista, sabendo que era uma pergunta só. E a gente não está ali, a gente vai ser o terceiro, a gente vai ser o quarto, não, a gente vai ser o 15º. Exatamente, para o pessoal poder entender. Eu não sei se eu vou ser o primeiro, o segundo ou se eu vou ser o último. Então, eu tenho que ir preparado com uma certa quantidade de perguntas para ter essa alternativa. Como eu estava ao vivo, eu tive, de fato, a prioridade de ser uma das primeiras perguntas e eu segui pela linha que estava sendo no início, considerando que todos os assuntos seriam falados. Mas não por mim, porque eu só tenho uma pergunta, só para poder explicar para o pessoal. E a sua pergunta foi ótima, foi até uma pergunta que eu também faria sobre o futuro, porque a minha preocupação é porque eu acho que a gente fala muito do passado. O passado a gente sabe, cara, que foi nefasto. E o passado recente, o próprio Pedrinho falou, 2024 pagava salário um mês, já preocupando como vai pagar o salário. Até isso, o 25 está um pouquinho melhor do que o 24, né? Porque não teve antecipação, enfim, essas coisas todas. Mas a minha preocupação é com o amanhã, cara.